No capítulo 13º é o ponto da passagem da moça apanhada em adultério. E e hoje iniciamos o capítulo 14º, a lição a Nicodemos. Então, Humberto de Campos começa narrando da seguinte maneira: em face dos novos ensinamentos de Jesus, todos os fariseus do templo se tomavam de inexcedíveis cuidados pelo seu extremado apego aos textos antigos. O mestre, porém, nunca perdeu o ensejo de esclarecer as situações mais difíceis com a luz da verdade que a sua palavra divina trazia ao pensamento do mundo. Grande número de doutores não conseguia ocultar o seu descontentamento. Por quê? Não obstante suas atividades derrotistas, continuavam as ações generosas de Jesus, beneficiando os aflitos e os sofredores. Discutiam-se os novos princípios no grande templo de Jerusalém, nas suas praças públicas e nas sinagogas. Os mais humildes e pobres viam no Messias o emissário de Deus, cujas mãos repartiam em abundância os bens da paz e da consolação. As personalidades importantes temiam-no. E que o profeta... Se alguém tiver alguma observação, por favor, me interrompa. Você vai fazer alguma observação ou não? Desculpa, segue. Não. E que o profeta não se deixava seduzir pelas grandes promessas que lhe faziam com referência ao seu futuro material. Jamais temperava a sua palavra de verdade com as conveniências do comodismo da época. Apesar de magnânimo para com todas as faltas alheias, combatia o mal com tão intenso ardor que para logo se fazia objeto de hostilidade para todas as intenções inconfessáveis. Mormente em Jerusalém, que com o seu cosmopolitismo era um expressivo retrato do mundo, as ideias do Senhor acendiam as mais apaixonadas discussões. Eram populares que se entregavam à apologia franca da doutrina de Jesus, servos que o sentiam com todo o calor do coração reconhecido, sacerdotes que o combatiam abertamente, convencionalistas que não o toleravam, indivíduos abastados que se insurgiam contra os seus ensinos. Pessoal, é interessante nós notarmos aqui que Humberto de Campos, neste último parágrafo, ele coloca que devem ter chamado Jesus para fazer um bem bolado, no português comum. Tipo assim, faz aqui o que nós estamos assim sempre habituados, né? Porque é o que Humberto de Campos diz logo a princípio no parágrafo, né? Faz assim do jeito que nós estamos habituados, porque foram oferecidas, né, possibilidades e situações, provavelmente condição na sociedade e também financeira, porque é o óbvio, né? Ninguém ia querer sair, está dando eco aí, está voltando para nós novamente. Ninguém ia querer sair da sua posição cômoda, que é o que nós vemos também, não é? Em muitas situações até hoje. Quando nós estamos levando uma ideia nova, seja às vezes dentro da família, um posicionamento novo, seja no mercado de trabalho, bom, aonde for. Às vezes a resistência é muito grande, né? Pode ser que nós tenhamos pessoas, falando em relação à família, como um exemplo simples, nós tenhamos pessoas no nosso grupo de estudantes que, de repente, vem de uma família eminentemente católica ou protestante, e depois que vai aderir ao espiritismo, pode ter havido algum tipo de confronto, de problema, né, pelo posicionamento da pessoa, porque às vezes as pessoas, isso não desmerece ninguém em assunto nenhum, mas às vezes as pessoas se colocam da seguinte maneira: sempre foi feito assim, por que é que vem esse sujeito agora querendo mudar? Né? Ou até mesmo trazer algum tipo de novidade ou de informação que é muito diferente daquela que eu estou habituado, né? Às vezes isso acontece dentro da família, né? Às vezes não só em matéria de questão
de religião que nós estamos tratando. Às vezes, assuntos os mais diversos. Alguém tem algum comentário? Rafael. Bom, não, eu ia falar, eu só queria fazer uma pausa, mas o Humberto já mais ou menos abordou o que eu ia levantar, que é esse incômodo, né, que Jesus vinha causando ali, principalmente nas lideranças, por causa das mudanças que ele estava forçando e obrigando as pessoas a enxergarem, e como o Humberto falou, né, do conforto, né, que no caso deles era uma zona de extremo conforto, porque submetiam o povo, e a sociedade que já era ali, já vinha há um bom tempo se comportando de forma corrupta, vários sacerdotes dentro do templo que dominavam pela ideologia religiosa e que se beneficiavam, né, materialmente dos excessos que cometiam ali diante do cargo ou da posição social que eles ocupavam. Então, é realmente uma situação que botou medo, né, na turma lá de cima. Marisa. Realmente, né? Deixa eu fechar aqui. Agora está fechado tudo. Não, eu abri o meu, mas... Está funcionando, sim. Agora sim. Não está dando. O meu está aberto. Qual o meu está aberto? Aqui é o de... Agora já deu eco. Espera aí. Vocês me ouvem agora? Sim. Então aí. Perfeito. Realmente, né, naquela época dava aquele transtorno todo porque estavam acostumados, principalmente os religiosos, né, a explorarem os mais fracos, como o Humberto falou e o Rafael. E, em contraponto, a gente vê hoje em dia, né, como o espiritismo dessa década passada para cá, como a coisa ficou bem vista em todos as escolas religiosas, por todas as pessoas que, inclusive, são ateus, nem são religiosos, nem acreditam em nada, mas como o espiritismo conquistou esses corações, sem pressão, né? Só mesmo pelo exemplo, pelo né? exemplo, e também mostrando um avanço dentro da própria religião que as outras religiões não estavam tendo. Então, você mostra um modo de você acreditar em Deus, em Jesus, em viver a sua religiosidade sem fanatismo, sem apelos, sem exploração, né? Então, isso eu acho fantástico, assim, ter curso, né? Realmente, o espiritismo é a religião do futuro. O futuro das religiões. Mais alguém, Ricardo? Tom. Dá para me ouvir ou preciso ligar um fio? Não, dá para te ouvir. Não, eu queria falar como um negócio, isso já estava enraizado, né? Porque se você for lá atrás, lá em Daniel já, quando Daniel descobriu que as oferendas estavam sendo levadas, em vez de levar por Deus, eram os sacerdotes, que ele jogou cinza dentro dos templos e achou pegadas, não foi Deus, né? Se Deus não tem pegada, né? Ele foi para as covas, né? Então, você vê, tudo que você tenta, qualquer um deles que tentaram mexer na estrutura, foram perseguidos, né? O negócio já vinha, era difícil quebrar essa engrenagem. Não era só isso mesmo. Rafael. Só para complementar, que o Humberto falou uma coisa muito interessante dos bem-bolados aí, né? Que ainda tinha esse ponto de vista, né? Que rei é esse, né? Que não tem riqueza, origem e ainda não quer abundância material, né? Acho que quem, Ricardo? Marisa. É a de mim. Aqui é a de Admir. Eu ia comentar essa apresentação do novo, e que Jesus ele causou
a vinda dele causou esse desconforto para o judaísmo, justamente porque os benefícios que muitos iam perder, como vocês comentaram, né, Exatamente. já anteriormente. E quando Martim Lutero protestou contra a Igreja Católica e deu início à introdução de uma nova ideia religiosa de conexão com Deus, que o religioso cristão ele conseguiria a salvação em contato direto com Deus, e ele não precisava da intermediação da igreja, do Muito Papa. bom, muito bom. E ele apresentou, né? Nós podemos, a fé, ela já salva aquele que crê. Então, imagina o prejuízo que ele daria à igreja, que vendia salvação, que estava vendendo salvação já durante 1000 anos, né? Desde de Constantino, e a gente vê no cristianismo a maior atrocidade pela igreja, né? Que era um comércio imenso, e isso aí foi um dos momentos mais tristes do cristianismo na história da humanidade. Mas foi necessário isso aí, porque hoje essa facilidade que nós temos de exercer o espiritismo e outras religiões, elas também é resultado desse encontro sangrento, dessa nova ideologia que facilitava o contato do ser humano com Deus, e no caso do evangelismo, né, através de Jesus, de seus ensinamentos, etc. Então, essas ideias, elas aparecem, mas elas são necessárias, porque elas desbancam, elas desmoronam ideologias antigas, inadequadas, que não mais se adaptam aos tempos modernos. Exatamente. Então, isso aí é só esse comentário. E foi a proposta que Jesus trouxe, algo diferente que incomoda muita gente. E dá prejuízo. Né? Por exemplo, quando Paulo foi para Efésios, e ele foi levar o Deus, e os comerciantes pararam de vender Artemis, levando muitos negócios à falência, vamos matar esse cara. E esse cara é prejuízo para nós. Humberto. Eu queria voltar no ponto do Rafael, que ele até reforçou na primeira participação dele. É interessante que o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele faz o comentário de que até o século XX, né, que foi o lançamento do livro, ele diz que nós evoluímos. Porque se nós olharmos esse quadro comodista na época de Jesus, tivemos muitos avanços, mas em certos aspectos eu acho que foi colocação do Rafael mesmo, manipulação das massas, a coisa ainda tem realmente muito fortalecimento em muitas sociedades, né? Como nós pudemos ver até mesmo nas sociedades mais desenvolvidas, vide essa que nós nos encontramos. Na realidade, Emmanuel vai falar sobre as nossas conquistas, porque ele não menospreza as nossas conquistas, nem poderia, né? Porque é um fato as conquistas que nós fizemos em vários terrenos. Mas quando ele fala sobre a questão da moral, de acordo com o Evangelho de Jesus, né? Não moral, usos e costumes, e a questão ética também, de acordo com o Evangelho de Jesus, ele diz assim, não houveram muitas mudanças, né, em relação à época que Jesus passa pelo planeta. Sim, houveram, mas nós temos uma grande evolução em relação às conquistas ditas científicas, tecnológicas, etc., etc., mas ainda estamos bastante distanciados daquilo que o Rafael colocou sobre manipulação da massa e as pessoas que detêm o poder, seja
principalmente o financeiro, as questões de acomodação em relação àquilo que vivem, né? Obviamente que nós sabemos, como Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que se você dividir tudo que as pessoas que têm maior poder aquisitivo possuem, vai ficar todo mundo na mesma situação miserável e, obviamente, inteligências existem que vão novamente voltar a essa questão existente. O que nós não precisamos é ter ainda, né, apesar dos avanços que tivemos e estamos tendo, ter ainda a ONU divulgando que nós temos 900 milhões de criaturas miseráveis no mundo, o que é um número muito expressivo, sem sombra de dúvida, e que, proporcionalmente, se fôssemos levar para a época de Jesus, nós teríamos o contrário. Nós teríamos 900 milhões de pessoas vivendo e 6 bilhões e pouco tentando sobreviver. Enfim, faz parte do nosso crescimento aí. Nós vamos ainda trabalhar bastante nesse ponto das questões morais e éticas de acordo com o Evangelho de Jesus. Tom? Não, o Humberto acabou falando mais ou menos o resto, o finalzinho aí que você falou, que na época a gente ia estar invertido. Era mais ou menos isso que eu ia falar. Mas quando a gente fala que o cristianismo, que o Colemir falou, que ele acabou o cristianismo, né? O catolicismo acabou atrapalhando e tudo. Mas se você for levar em conta só o lado do cristianismo, aonde que foi criado? Os bancos, aonde foi criado? Os hospitais, né? Sem o cristianismo não ia ter hospital até hoje. A forma de hospital foi criada pelo cristianismo, pela casa de receber as pessoas e tudo. Isso foi a forma de criação, né? E é mais ou menos o que o Humberto falou. Se tivesse na época ainda, antes de Jesus, a inversão de milionários. Hoje é menor número de milionários, né? Na linha, a quantidade de gente na linha da pobreza é menor. Tem muita gente. Não estou falando que não tenha, mas como a gente está em 7 bilhões, você falou quanto, Humberto? 800? Segundo a informação da ONU de 2020, 900 milhões vivem na linha da miséria. Mas nós temos 7 bilhões e meio de habitantes, né? Então, está quase aí 7 por 1, né? É uma coisa assim... Vai melhorar? Nós melhoramos muito. Melhoramos muito. Emmanuel diz a respeito dessa melhoria. Nós melhoramos muito. Sem sombra de dúvida. Nós sabemos que, pelo Livro dos Espíritos, o espírito, em matéria de evolução, não é? Ele tem duas asas, né? A questão da sabedoria e a questão do amor. Nós evoluímos, não necessariamente, os espíritos dizem, a evolução se dá de uma maneira, né, com paridade. Em pouco tempo. Evolui-se mais de um lado e menos de outro, etc. Enfim, nós evoluímos muito sobre um aspecto do conhecimento, etc. Conforme a gente já sabe, né? Não, Humberto, o que eu ia falar é que é em pouco tempo, porque se você vai olhar 2.000 anos, quantas encarnações nossas? Muitas. Será? Muitas. Nós temos, segundo o estudo do Eurípides Kiu, um estudioso espírita que fez uma análise em relação à condição, não tem o número da época de Jesus para cá. Ele fez uma análise sobre a condição de quando você tem a figura do Homo sapiens para a figura, do hominídeo para a figura do Homo sapiens moderno. Claro, quanto mais você vai para trás, menos as pessoas viviam, tá certo? Então, ele considera esse número, porque quanto mais para trás, menos posição de vida. Então, reis, rainhas e gente importante chegava ao trono com 18, 20 anos. Por quê? Porque não passava, às vezes, dos 25, dos 30, quando muito. Essa relação ele apresenta uma condição de que nós já tivemos 2.600 reencarnações, pelos estudos que foram feitos. O que não é muito. Não é muito. Se nós analisarmos a questão do progresso do ser humano, do homem primitivo ao Homo sapiens, não é muito.
Pode ser que nós não tenhamos tido muitas, né? Porque não é uma atrás da outra. Depende muito da necessidade de cada um. Nos tempos mais atuais, nós temos encontrado, segundo André Luiz, uma média de 50 anos de diferença entre uma e outra. Então, você desencarna em 2050, provavelmente volta em 2100. Isso pode ser também, dependendo da necessidade e até mesmo da atuação do espírito, ele pode voltar em 2051, 55, vai depender muito. Não, ninguém, na média, quando a gente fala média, tem gente que quebra essa, depende da necessidade. Acho que é interessante, nesse caso, verificar os estudos feitos pelo Ian Stevenson, que ele fez inúmeras pesquisas, né? E é interessante verificar que tem casos, né, dessas recordações de vidas passadas, de que a criança desencarnou com 8 anos de idade por afogamento e logo em seguida ela reencarna. Cerca de 1 ou 2 anos depois ela reencarna. Tem casos aqui, inclusive, nos Estados Unidos, né, de uma situação até muito interessante, que era um bombeiro em Nova York, que o primeiro nome dele era Mark, e ele desencarnou e reencarnou logo em seguida. Tanto é que ele reconheceu a esposa e os filhos da existência anterior, né? E com toda a riqueza de detalhes. Nesse caso, não é o Ian Stevenson que fez esse estudo, foi uma médica psiquiatra, já me lembro o nome dela, porque ela tem o livro dela chama Mortos Inquietos. Se alguém der um Google, aí aparece o nome dela. Eu sei o livro, não estou me lembrando do autor. É uma senhora, uma autora. Marisa. Eu ia comentar justamente isso aí. Esses casos que a Universidade de Virgínia tem, que são mais ou menos 3 mil casos, dá uma média de 3 anos e meio. Então, por exemplo, um deles, que é um dos mais longos, dá tipo 40 anos. E os outros, aí, como você comentou, quase que imediatamente. Então, a média que eles têm, mais ou menos 3 anos e meio. E a gente aprende pelos espíritos que a reencarnação pode ser de algumas horas a alguns séculos, né? Ronaldo. Não, eu só queria voltar um pouquinho no que a Marisa comentou aqui logo no princípio, que foi a respeito do respeito que a doutrina dos espíritos conquistou aí nos últimos anos, né? E quando ela falou isso, me veio aquela imagem do pinga-fogo, onde todos os brasileiros, em geral, de um modo geral, eram curiosos, porém o espiritismo ele era temido. Havia um grande preconceito. E quando o Chico se expôs daquela maneira, no ano de 71, do pinga-fogo, foi uma coisa que o Brasil ele parou para assistir o Chico. Tanto é que houve uma continuação daquilo. Houve o pinga-fogo em 71, eu acho que em 72 teve um outro. Até mesmo a coisa ficou tão boa que os comerciais eles não tinham, eles eram pulados, porque todo mundo queria saber o que aquele homem de bem, que fazia tanto amor, que vivia naquela humildade, naquela pobreza, poderia dizer assim, né? O que ele tinha para falar. Então, assim, aquilo ele se igualava muito ao quê? Ao que Jesus falou. Jesus veio naquela época onde todas aquelas pessoas necessitavam de uma coisa diferente, da consolação, da compaixão. Olha, o Deus é um só, é um Deus de amor e bondade, e eu sou o emissário. Então, assim, o que o Chico falou foi muito importante para o espiritismo naquela época. O respeito que ele teve para com os pastores que estavam ali participando, para com os ateus, as pessoas de diversas religiões. Aquilo ali mudou muito o conceito do brasileiro, em geral, a respeito do espiritismo. E hoje, o que nós temos? Nós temos o Chico se foi, mas
materialmente, mas nós temos hoje o Divaldo Franco, que quando você chega na Mansão do Caminho, né, em Salvador, no bairro do Pau da Lima, não é isso, Marisa? Pau da Lima, né? E que você cuida de 3.000 pessoas diariamente, sem cobrar um tostão, as pessoas adquirem um grande respeito por ele. Todas as pessoas daquele bairro ali, né, que é a Mansão do Caminho, você fala a princípio, a Mansão do Caminho, você imagina uma casa, mas virou uma cidade, é um bairro inteiro. Não, existe o bairro, existe a mansão, né? A Mansão do Caminho, que é... Mas eu digo assim... Porque não é uma casa, a Mansão do Caminho. Justamente, é uma parte do bairro. É um quarteirão, entendeu? Então, assim, se estendeu bastante. E todo o bairro é beneficiado. Justamente, entendeu? Então, é o que a gente estava falando. Como é que é? Lá é um bairro enorme, grande e populoso. E o nível de poder aquisitivo muito baixo. Pois é, mas está falando aqui que o poder aquisitivo do bairro é muito baixo, mas é onde tem que estar. É a escola, é o hospital, é o atendimento, ele está onde tem que estar. Ele não vai estar num bairro de classe alta de Salvador, porque não é ali, não há necessidade. Ele tem que estar ali, realmente. Sabe quem dá apoio ao trabalho da mansão? Outra igreja que dá apoio? Os evangélicos. Tem muita igreja evangélica. Muita, assim. Cada rua que você entra tem uma igreja evangélica. E eles dão um apoio danado. Eles levam lá, porque o Divaldo tem mais, né? Tem hospital, tem escola, tem tudo. Então, eles recolhem, então, ajudam também a recolher as pessoas da rua para poder dar assistência. É isso. Não e chama Tio Divaldo, todos chamam Tio Divaldo. Fraternidade. Não precisa a fraternidade. Fraternidade. Então, por isso, nesse sentido que vai se mudando, né? Esse ódio religioso que ainda existe no Brasil. Ontem mesmo eu vi uma reportagem a esse respeito, em que um centro lá de uma religião afrodescendente, o centro de Umbanda, ele foi apedrejado no dia de Iemanjá, parece que foi comemorado agora nos últimos dias, e foi apedrejado. Então, o homem veio a público e perguntar por que fazem isso comigo? Sem me conhecer e sem conhecer a nossa proposta, né? Então, assim, ainda existe essa intolerância religiosa muito grande no Brasil. Então, mas agora, talvez não seja mais as religiões, sejam as pessoas. As pessoas, esse ponto que eu queria chegar. Agora, se você está ali compondo o quadro de uma escola religiosa, do espiritismo ou de Assembleia de Deus, seja o que for, e você tem aquele comportamento, aí vai ficar ruim, fica parecendo que é tudo, toda a religião. Não é. E esse ponto que a Marisa tocou, ele é muito importante, porque não é mais a religião, é a pessoa que está à frente, é a postura que ela tem. Porque agora, antes de sair de casa, eu estava assistindo uma live, que era do Haroldo Dutra, da irmã Aila e de um pastor Eduardo. É ótimo. Então, quer dizer, isso aí é uma coisa maravilhosa. Olha, nós temos um ponto em comum. Seja ele falar sobre Paulo de Tarso, que todo mundo, né, tem essa curiosidade, essa beleza que é o estudo sobre Paulo, ou seja, qual for. Então, como a Marisa falou, não é a religião, é a postura de quem está à frente. Bom, no centro espírita, sim, a depender de quem está à frente. Tem centros aqui no Brasil que você entra, parece uma igreja, parece que você está naquelas igrejas bem antigas, né? Só falta mandar ajoelhar, levantar, mas é ainda o começo. Mas queira ou não queira, o grupo está tentando. Se você levar alguma coisa, até de Emmanuel, mas no Livro dos Espíritos, onde é que está isso? Tem que dizer a questão do Livro dos Espíritos, ou do Evangelho, tem que mostrar. Eles ficam com medo, mas é assim, está descobrindo, né? Graças a Deus. O silêncio é uma prece, ninguém vai falar nada, vamos ficar calados. Dura calar o pensamento, né? Hein? Calar o pensamento que é o problema. Isso não calma. Mas eu acho que tudo tem um início de mudança, né? E, sim, a gente tem que compreender. Se você já está mais à frente, a postura é de compreensão e não de intolerância também. O Rodolfo quer falar aqui, gente. Uma pergunta. Fala. Tá. Uma pergunta aí. Eu estava pensando aqui, acho que foi o Beto que falou que teve uma época que o Chico tirava a bala do bolso, lembrava o nome de cada criança lá e falava que quem ama não esquece, né?
Eu fico pensando assim, porque você começando do primitivo, vai evoluindo, como é que você aprende a amar? Porque eu acho que às vezes não é nenhuma coisa que sai de você tem que aprender, entendeu? Porque a pessoa que é ignorante, está apedrejando outras pessoas, não tem assim um amor dentro dela, eu acho. Eu não sei, né? Estou perguntando. Como é que você aprende essa lição, né? Você não fazer Não, na isso. realidade, quem é que fez a pergunta, Marisa? É o Rodolfo. Rodolfo. Rodolfo, não. O amor nós temos em essência, em potencialidade. Tudo que nós só temos virtudes. O que nós podemos não fazer é exercitá-las. Uhum. Porque o mal não existe. Se o mal existisse, seria a criação de Deus. Ele é a ausência do bem, como, por exemplo, a escuridão é a ausência da luz. Eu gosto muito, acho que até falei a respeito de uma colocação do Emmanuel que é simples, mas é muito objetiva. O bem é quando é bom para mim e para as pessoas. O mal é quando é bom só para mim. Mas o amor e qualquer outra potencialidade incita no espírito, está no espírito. Desde o momento que porque nós não sabemos como é que não podemos usar a terminologia deslocamento, porque a gente não se desloca de Deus, mas desde o momento que nós iniciamos a nossa caminhada como mônada celeste, ou princípio espiritual, nós temos em essência toda a estrutura do que é um espírito crístico. E o exercício dessas potencialidades se dá à medida da evolução. Alguns tendem a exercitar mais alguns aspectos do que outros, né? Mas não vai faltar diante do planejamento em relação de nós para conosco, porque não tem plano B para nós. A gente não vai dar errado, né? Não irá faltar oportunidades para que nós possamos desenvolver aquelas potencialidades que, por exemplo, possam ter sido negligenciadas até, tendo a oportunidade, mas foi negligenciada. Para isso, existe dentro da estrutura evolutiva do ser as questões das provas, que são medidas educativas, ou as questões das expiações, que são medidas reeducativas. Em nada tem punição divina, tem medida educativa ou reeducativa. E são esses aspectos. Então, a pessoa que, às vezes, vamos usar o exemplo simplório, a pessoa que chuta um animal, seja lá um cão, alguma coisa, ela tem ainda a necessidade de exercício do amor, porque porque nós não chegamos a defender tese se nós não passamos pela alfabetização. E a alfabetização se dá na condição do exercício mais simples, óbvio. E aí a pessoa diz assim, eu não gosto de cachorro, mas eu gosto do meu filho. Na realidade, é uma tentativa de exercício de amor, mas que, de fato, não está bem compreendido nem bem exercitado. Porque quando Jesus diz amai o próximo como a si mesmo, ele não está só se referindo ao próximo que se assemelha a mim. Ele se refere ao próximo como toda a criação divina, porque a estrutura que nós estamos hoje é a estrutura do princípio inteligente que ainda estagia em outros reinos, né? Desde o mineral até a questão de que nós nos encontramos. Então, o amar ao próximo ele é muito amplo e a misericórdia divina nos oferece, por vezes, não a relação de ter amor para com um filho, mas a relação, assim, por vezes, de você ter um amor por coisas, até porque não existe uma criatura que não ame, por mais dura que ela seja, porque nós somos frutos do amor, nós necessitamos do amor. Então, ao indivíduo que seja totalmente materialista, ele atende à sua necessidade gostando, amando alguma coisa que lhe seja de conquista material. Mas mesmo que isso que tenha rudimentarismo nessa relação,
a grande realidade é que o indivíduo precisa disso, está no DNA nosso, em relação à questão de que nós precisamos amar, por mais duro que nós sejamos com as pessoas, com a vida, etc. Espero ter atendido. Pode abrir. Mais alguém? Não, é por isso que quando a gente vê alguém muito rude, muito tosco ainda nesse quesito, nós temos que ter essa compaixão mesmo, dizer, poxa, outro dia eu devia estar ali, já que eu acho que eu já considero um pouco, que eu amo um pouco. Então, não posso dizer que o outro é um bruto, é isso, é aquilo, desfazer da pessoa. Apenas amar o outro. Se você amar o outro, mesmo ele sendo um tosco, vai ajudá-lo, inclusive, a andar mais rápido, né? Porque o amor é implacável. Uma vez que você irradiou, fulmina para o bem, como Jesus fazia com a gente. Faz com a gente. Vamos embora. Todavia, dando continuidade. Fulminar eu acho tão bom. Porque nós somos perversos, lá dentro somos. Então, quando você vê alguém necessitando ser fulminado, mas você diz assim, eu vou fulminar pelo amor, né? Você vai, abraça, faz um carinho, a pessoa chega por dentro, fica assim nervosa, né? Mas quando sai dali, vai ficar molinho em casa. Chega em casa, não sabe, fui naquele centro, mas fiquei tão molinho, não sei por quê. Foi o passe, foi a coxinha, foi... Coxinha espiritual. A única coisa que pensa é que foi o carinho de alguém. Físico, assim, o seu toque. É tão legal isso. Isso é que eu chamo. Diga. Não, estou dizendo, isso é que eu chamo de fulminar. Quando você faz um olhar, você joga, né? Marca, né? Marca. Todavia, sem embargo das dissensões naturais que precedem o estabelecimento definitivo das ideias novas, alguns espíritos acompanhavam o Messias tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios. Entre estes, figurava Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes da inteligência. Assim, uma noite, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, procurou a Jesus, em particular, seduzido pela magnanimidade de suas ações e pela grandeza de sua doutrina salvadora. O Messias estava acompanhado apenas de 2 dos seus discípulos e recebeu a visita com a sua bondade costumeira. Após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas meditações, Nicodemos dirigiu-se-lhe respeitoso. Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência a interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. O mestre sorriu bondosamente e esclareceu. Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Como pode nascer de novo sendo velho? Interrogou o fariseu, altamente surpreendido. Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? O Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto em foco, e acrescentou: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Entretanto, como pode ser? Perguntou Nicodemos perturbado. És mestre em Israel e ignoras estas coisas? Inquiriu Jesus como que surpreendido. É natural que cada um somente testifique daquilo que saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Se falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Extremamente confundido,
Retirou-se o fariseu, ficando André e Tiago empenhados em obter do Messias o necessário esclarecimento acerca daquela lição nova. E Jesus duro, né? Não, ele podia, quando o Nicodemos chamou ele de mestre, né, foi uma reverência a ele. Sim. Mas ele vai para Nicodemos, ele diz assim, não, ele não diz assim, não, Nicodemos, mestre é você também, pelo menos também, né? Mas não, ele vai Nicodemos e mete bronca. Não é, menino? Eu acho isso lindo. Só Jesus mesmo. Eu acho muito bonito da parte de Nicodemos. Você tinha coragem, velho? Eu achei muito bonito da parte de Nicodemos essa humildade dele. Né? Ele foi muito humilde, né? De ir até Jesus e falar, olha, eu quero compreender um pouco disso que você fala. Né? Então, assim, é uma humildade muito grande. Isso aí é uma coisa foi muito bonita da parte dele. Eu quero compreender essas coisas que você fala que eu não compreendo. E ele, quando ele indagou, olha, como é que eu posso renascer? Quer dizer, para ele não tinha a menor ideia do que era. Como é que eu sou tão velho? Eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Ou seja, ele foi assim, né? Eu estou expondo as minhas ideias. Não, né? Nicodemos foi fazer uma pergunta e ele não sabia nada da resposta. Nada. Ele estava ali pouco. Para aprender. É o sábio que diz assim, rapaz, como é que eu não sei isso? E vai o humildezinho perguntar. E Jesus descasca e bota ele assim. Eu achei assim que botou mesmo como aluno. Senta aí que eu vou lhe dizer. Ué. Né? Menino, eu achei isso lindo e o Nicodemos aceitar aquilo. De bom. Agora é Tony. Uma coisa interessante. Rafael. Ele estava na ordem. Então, eu que tirei da roupa. Vai, Rafa. Vai, Rafael. A Marisa falou na minha frente, mas ela pode. Então, não, eu só queria fazer um comentário, né, a respeito de duas coisas, né? Essa passagem ela já vem há 2000 anos sendo retratada nas escrituras, né? E nós talvez não tenhamos tido a condição de entender até vir essa explicação através de Humberto de Campos nessa obra, e onde a gente consegue, como a gente já falou várias vezes, visualizar a cena, né, de Jesus conversando com Nicodemos, e aí ainda fala, né, inquiriu Jesus como que surpreendido, dá para imaginar até a expressão deles ali, né? E nesse momento, né, o professor Jesus sacramenta o ensinamento da reencarnação, né? Ali ele está, apesar de em outras situações se especular a respeito dessa possibilidade, ali ele está trazendo o beabá da reencarnação, falando, olha, você tem várias vidas para poder aprender tudo aquilo que precisa e chegar no grau de adiantamento que Deus programou para você. Então, mais uma vez, a didática de Jesus, que é incomparável, né? Marisa? Espera aí, o Tom vai falar. É o Tom que queria falar. É o Tom. Fala, Tom. Não, interessante, Rafael. Rafael falou mais ou menos o que eu queria. Passou 2000 anos, a gente sabe dessa conversa já. Mas teve que vir Humberto de Campos para falar que quem escreveu, quem estava junto, presente. Porque se estava só Jesus e Nicodemos, quem contou a história? Não foi Nicodemos. O Humberto de Campos, ele traz, falando aí, que teve gente que estava lá... como que era? Era Tiago e André. Tiago e André estavam presentes. Junto e participou da conversa. Né? Duas testemunhas. 2 testemunhas. Porque na Bíblia não fala isso, que tinha gente junto. Mas Nicodemos pode ter contado alguém. Não, mas aí tá. Mas Humberto ele Nicodemos disse assim, rapaz... Até porque o nome Nicodemos significa homem do povo. Ele pode ter contado do povo. Tom, só para complementar a sua fala, eu andei dando uma olhada, uma pesquisada a respeito de Nicodemos, e existe um evangelho apócrifo que é atribuído a ele, que eu não sabia, que se chama Atos de Pilatos. Então, existem escrituras que provavelmente Nicodemos fez
e foram difundidas ali entre eles e já encontradas, mas que não foram aceitas oficialmente pela igreja. Lina. Nesse manuscrito, Rafael, tem cartas de Pilatos mandando direto de César para Pilatos, porque Pilatos foi punido pelo que ele fez, na verdade, né? Ele teve uma punição póstuma nas cartas romanas. Por ter lavado as mãos, né? Porque ali ele não cumpriu o papel, na verdade. O papel dele, ele não podia ter se eximido da função dele, né? E César tinha uma certa curiosidade do que estava acontecendo ali, né? Ele teve tem umas cartas romanas, eu vou procurar e eu trago aí depois para vocês. Lina. Eu só queria colocar uma questão aqui. Fala, Fale. Não, eu só queria colocar uma questão aqui, porque Nicodemos era fariseu, né? E na introdução do Evangelho, o Kardec coloca que os fariseus, eles acreditavam na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos, e ele refere ao capítulo 4, que diz que a ressurreição era, como eles chamavam, a reencarnação. Então, se ele já estudava tudo isso, provavelmente, como a quem muito foi dado, muito será pedido, quando Jesus fala, és mestre Israel, ignoras estas coisas, quer dizer, ele já estudava todas essas informações, mas não entendia o processo. Eu acho que ali ele estava tentando entender o processo de como isso acontece, a reencarnação, né? Não sei, é uma pergunta. Alguém quer responder? Só um minutinho. Eu tive um problema aqui no meu telefone. Não, só para opinar, eu acho que faz todo sentido o que você disse, Lina. Faz todo sentido, né? Porque ele talvez tenha ido atrás com esse questionamento já para tentar esclarecer dúvidas a respeito disso que ele já tinha nos seus estudos ali, nas suas... Porque hoje a gente tem um conhecimento da ciência que a gente pode até tentar entender como ocorre a reencarnação. Mas talvez na época esse processo biológico até... É justamente isso, explicar como é que levanta dos mortos. Levanta como? Então, mas na Torá até hoje a gente não aceita. A Torá continua a mesma, né? O Talmud continua o mesmo. E a gente não aceita isso até hoje. Então, será que o Adriano quer fazer uma pergunta? Um momento só, por favor. A Estela estava aguardando aí, hein? Mas é que acho que eu vou distrair, porque eu viajei num outro assunto. É porque quando Jesus fala assim, a importância que tem da postura e autoridade de quem está falando. Porque ele começa falando assim, as mestres de Israel ignoram essas coisas. Se sai da minha boca, sai mais irônico. Tipo assim, como assim que você não sabe tudo isso? Né? Então, assim, é uma forma que o Humberto de Campos coloca, como essa frase saindo de Jesus, a gente não pensa assim. Mas se é a gente falando entre a gente, soa muitas vezes uma coisa mais irônica. Tipo assim, como assim você que vai ali, vai lá na palestra, não está conseguindo fazer? Como assim você não sabe? Né? Vem perguntar para mim. Mas acho que essa coisa dessa posição, mostrando essa postura gentil, é óbvio que ele não fez nenhuma... Não dá para imaginar Jesus fazendo nenhuma expressão corporal, né? A exemplificação dele apontar sem humilhar, mas trazendo para ele pensar, como assim, nessa busca que a Lina falou? Ele já vinha nessa busca, é mais para trazer atenção. Você já vem nessa busca e você ainda não recebeu a sua resposta. Não no sentido contrário, que às vezes a gente faz para dar aquela cutucada, assim. Mas para ele se posicionar. Para ver o que ele está buscando. Não foi no sentido de humilhar, e sim trazer ele para a realidade. Tudo que é a postura de Jesus, né? É tão mágico isso, de trazer a importância dessa postura, dessa comunicação, de se pontuar, trazer a pessoa para uma realidade sem ser... Irônico, irônicozinho. Adriano. É só uma dúvida, porque na obra do Humberto de Campos aí, é tão claro a questão que nós precisamos nascermos e renascermos, né? A minha pergunta é, no Evangelho, a clareza é tamanha, como foi essa citação que está aí no livro,
Alguém saberia Não, dizer? ela não é clara, e a gente tem que lembrar que no concílio do ano 300 e depois no 553, em 300 a reencarnação foi suprimida. Então, textos foram retirados e o que sobrou foi dado uma certa maquiada. Isso. Em 553, a reencarnação passou a ser considerada como heresia. Aí, com Justiniano, o imperador, e a esposa. Teodora, a esposa que era Teodora, que era a imperatriz, por conta da Teodora ser escravocrata e também ter eliminado as colegas de trabalho dela, porque ela era uma meretriz antes de se casar com o Justiniano. E aí o Juju considerou, a pedido dela, a reencarnação como heresia. Bom, um outro ponto, eu queria voltar um pouco... Juju é ótimo. Eu queria voltar um ponto para... Mas imagina, né? Ele era apaixonadaço por ela, imagina se ela não ia fazer ele derreter. O que ela quisesse, né? Só. E ele fez, né? E ele fez. Eu queria voltar ao ponto lá de Pilatos, porque depende do historiador. Se ele tem um viés católico, ele coloca o Pilatos numa situação de punições posteriores. O Emmanuel vai falar para ele, vai falar a respeito dele, que como qualquer um que está inserido no poder para favorecer situações e mesmo favorecimento pessoal, acaba que o indivíduo se desequilibra quando ele não faz a posição política, que o político é alguém que cuida da coletividade, que se interessa pela coletividade, né? E não é a politicagem. Nós falamos aí de um Pilatos politiqueiro, que no final das contas, óbvio, como ele defendia os interesses dele e tudo mais, blá, 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 o cara se perde nessas situações. Mas o lavar as mãos era um problema ali. Por quê? Primeiro que ele não podia imputar uma pena para Jesus da crucificação, porque Jesus não havia causado dano aos romanos. O que foi feito para dar um jeito de crucificar Jesus foi dizer que Jesus havia dito que ele era rei. Aí o bicho pegou. Porém, mas o problema todo ali era uma questão política, porque se ele diz, eu não vou mandar crucificar, o povo que estava inflamado pelos interesses do Sinédrio poderia criar uma revolução, porque a gente sabe até da Revolução de Massada no ano 70, né? Que era muito complicado para o administrador romano ter que movimentar tropas, movimentar exército pelo custo existente, se ele não mantivesse a população quietinha. Por isso que os romanos, inteligentemente, deixavam os caras praticarem as religiões deles, deixavam os usos e costumes e pegavam os mandatários da época e transformavam os mandatários em fantoches. Aí os mandatários ficavam numa boa, continuavam na comodidade, né? E o povo ficava tranquilinho e os romanos dominavam a situação. Quando o responsável romano tivesse rebeliões, que tivesse que movimentar a tropa, etc., isso tinha um custo, não só um custo de natureza efetiva, como um custo político para o administrador, que seria substituído, com certeza, numa rapidez impressionante. E Pilatos era um carreirista como qualquer outro. Quando os caras dizem, o cara aí está dizendo que ele é rei só existia um, que era, na época, o Tibério, o César, né? Porque César era título. Quando ele diz, o cara está dizendo que ele é rei, aí arrumaram uma situação para incriminar Jesus para a crucificação. Aí o povo inflamado, Pilatos faz o quê? Até porque a esposa de Pilatos já tinha dito para ele, olha, num sonho você vai condenar um justo. Isso. Aí ele diz o seguinte, o que eu faço aqui? Eu arrumo uma confusão com o povo e tenho que meter exército em cima desses caras e mandar massacrar esses caras aqui agora, porque ia acabar acontecendo, né?
nós vimos aí no Capitólio. Quem é que segura a turba? Não é verdade? Nós não vimos isso? Quem é que segura a turba inflamada? Eu disse, a turba está inflamada. E, ao mesmo tempo, se eu digo, não vai ser crucificado coisa nenhuma, os caras vão dizer para os mandatários romanos, o cara lá está se dizendo que é rei e o seu preposto lá, o tal do Pilatos, devia ser conhecido como Pipi para os íntimos, né? Ele está dizendo que ele não tomou atitude nenhuma contra esse cara, que está dizendo que é rei. E rei, né? Senhor de origem divina, só existe o imperador romano. Aí o que ele fez? Lavo as minhas mãos, vocês decidem. E eu atendo os interesses do povo insuflado e fico de bem na fotografia com o Tibério. Percebeu? As coisas são mais complexas do que efetivamente só aquele acontecimento. Tinha mais coisa por trás em jogo. Marisa. Marcinha quer falar. Mas agora acho que o Humberto até falou. Só que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus. Visto que, quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, que dizem os homens aí que eu sou, né? E quando Pedro fala, uns dizem que tu era Elias, outro Jeremias, ou algum dos profetas, e não houve nenhuma... mas como que podia ser Elias, Jeremias, se ele está aqui, né? Então, não houve nenhuma surpresa de Jesus quanto a isso, né? Então, ele só perguntou, e tu, Pedro, quem disse que eu sou, quem eu sou, né? Então, não houve nenhuma... Então, acho que que já fazia parte, né, dos dogmas dos judeus da reencarnação, só que foi retirado do que o Roberto falou, né? Ayrton. Alguém quer falar mais um pouquinho? Ayrton. Mas Ayrton Bom dia a todos. Eu estava Tá quietinho, miudinho ali no cantinho. Eu estou aqui acompanhando. Tá certo. Seguinte, acho que o Humberto colocou uma coisa muito importante a respeito do Pilatos, né? E que, só acrescentando daquela brilhante fala do Humberto ali, existia um conceito muito antigo para os romanos dessa questão de ser rei, né? A Roma começa com um reinado, depois ela se torna uma democracia e depois um império, né? Então ela passa por essas 3 fases. Então, para ele, a pessoa se intitular rei dos judeus ou se intitular rei de qualquer coisa, é provável que sequer fazia muito sentido na cabeça romana, porque esse conceito já tinha ficado há pelo menos 400 anos atrás, porque foi um breve período de tempo do reino romano, né? Então, meio que, e é claro que é uma especulação minha, mas se a gente fizer uma análise histórica, talvez ele nem tenha se importado muito com essa nomenclatura, porque isso já não fazia mais sentido dentro do seio romano, né? Da cultura romana, né? E o outro ponto, mas isso é só uma observação, mas eu acho que o outro ponto mais fundamental, que é esse que a Márcia coloca, o Nicodemos, como um fariseu, a gente tem que lembrar que a escola de fariseu lá nasce com Hilel, que era avô de Gamaliel, mestre do Paulo de Tarso, e como um fariseu, eles tinham uma coisa muito clara, aliás, Kardec que nos lembra isso no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de introdução, quando ele comenta sobre a questão dos fariseus, que os fariseus eles acreditavam, ou como diz Kardec, fingiam acreditar, né, na providência divina, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Então, se a gente for pegar que se isso fosse um conceito já muito debatido perante o povo, né, muito mais ainda perante os mestres. E eu acho que é por isso que Jesus vira para ele e fala: você é um mestre fariseu e não sabe disso? Você não se tocou disso ainda? Né? Eu acho que é esse o ponto, porque se ele tinha esses conceitos de ressurreição,
Se ele tinha esse conceito, claro que ainda não tem, e a ressurreição dentro, a gente pegar a origem, também era uma coisa de reencarnação, né? Essa palavra ressurreição, ela se confunde em muitos momentos. Kardec é muito feliz ao explicar isso no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quer dizer, se ele, como mestre fariseu... Desculpe interromper, Ayrton. Nós já estamos 11h20. Tá, eu concluo, então. Enfim, o que eu acho é que o que Jesus observa para ele, então, a conclusão é que, olha, se você é um mestre e não entendeu, mesmo tendo toda essa base acadêmica, acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que essa é a ideia que acho que Jesus coloca, né? Então, vamos